Começamos com a reportagem mais visualizada em 2018 no Facebook do Via Legal, com mais de 300 mil acessos. É sobre um cobrador de ônibus de Minas Gerais que seguiu os passos dos colegas motoristas e entrou na justiça. Ele pediu aposentadoria especial por ter ficado exposto a ruídos durante anos. Quem precisa se locomover pela cidade de ônibus já até se acostumou com o barulho dele, do motor, que normalmente fica ao lado do motorista e pertinho do cobrador. O barulho é alto e estar exposto a ele todos os dias pode prejudicar a saúde dos seus ouvidos. Quem trabalha na área sofre com os desafios da profissão. Júlio César é cobrador de ônibus há 8 anos e acredita que os riscos são inevitáveis. Tem o barulho do motor que prejudica a saúde da gente. A gente tem que acostumar, né? Porque a gente trabalha aqui, né? Este otorrino explica que os empregadores devem oferecer aos funcionários que estão expostos a ruídos condições de trabalho para evitar os danos causados pelo barulho. Respeitar o limite de decibéis, por exemplo, é uma forma de evitar prejuízos à saúde. A gente considera a partir de 85 decibel um limite que, a partir do qual, mais alto do que isso, pode começar a apresentar perda auditiva. Obviamente que isso vai depender do tempo de exposição e da sensibilidade de cada pessoa. Ao entrar com um pedido de aposentadoria junto ao INSS, um trabalhador de Minas Gerais solicitou que os períodos em que trabalhou como cobrador de ônibus e ficou exposto a ruídos fossem contados como aposentadoria especial. O Instituto não aceitou o pedido e o caso foi parar na Justiça. Em primeira instância, o INSS alegou que não ficou comprovada a natureza especial das atividades do cobrador. Mas o juiz entendeu que, no período em que o trabalhador exerceu a função, a categoria era considerada especial e determinou que o INSS reconhecesse o direito dele previsto em lei. O Instituto não aceitou e recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. Ao analisar o processo, o juiz federal convocado pelo TRF1, Eduardo Moraes da Rocha, concordou com a decisão de primeiro grau. Para o magistrado, não restam dúvidas de que o cobrador ficou exposto a ruídos acima dos níveis de tolerância. E, nesse caso, a aposentadoria especial é um direito do trabalhador. Essa profissão está abarcada pelo anexo 2 do decreto 53.831 de 64. Esse decreto abrange a profissão de trocador de ônibus como profissão que faz jus à aposentadoria especial, desde que observe um interstício de 25 anos. Essas pessoas têm que ter um período menor de trabalho para que essas pessoas não fiquem prejudicadas por trabalharem mais tempos diante desses agentes químicos insalubres ou periculosos. A perda auditiva é apenas um dos problemas de saúde que podem ser desenvolvidos pelos profissionais da área, segundo a advogada do Sindicato dos Rodoviários do Distrito Federal. Existem muitos casos de doenças que são relacionadas que é decorrente do ruído, que é labirintite, problemas de pressão arterial por causa da trepidação do veículo e não só em relação ao ruído. Mas isso também depende de um laudo técnico para fazer essa aferição em relação aos decibéis, da quantidade de ruídos que está ali naquele meio ambiente. Ela lembra ainda que no Distrito Federal foi criada uma lei para melhorar as condições de trabalho da categoria. Foi aprovada uma lei na Câmara Legislativa, onde obriga as empresas de ônibus para a renovação das frotas, a partir da vigência da legislação, que os motores dos veículos sejam traseiros, justamente para poder diminuir esse impacto do ruído em relação ao motorista e ao cobrador. Para tentar evitar os problemas de saúde, é importante que o trabalhador também faça a sua parte.
Ele deve sempre estar atento à presença de sintomas, quer dizer, não só o zumbido, às vezes a perda auditiva induzida por ruído, ela se manifesta com uma irritabilidade, dores de cabeça, às vezes até sensação de confusão mental após a exposição. Ele deve, ele mesmo, se possível, procurar um otorrinolaringologista para fazer uma avaliação e questionar o seu empregador sobre a intensidade do ruído ao qual ele está exposto. O médico alerta ainda que não apenas cobradores e motoristas, mas todos devem ficar atentos aos sinais de perda auditiva, porque muitas vezes é difícil perceber os sinais. Ela vai inicialmente notar um zumbido à noite, quando ela deita, semelhante àquele zumbido que a gente escuta quando volta de uma festa, e passa muitos anos até que a perda vai chegar a níveis que vai começar a atrapalhar o que a gente chama de audição social, que é aquela audição que a gente precisa para conversar. Então, o melhor mesmo é ficar atento antes que seja tarde.